A história da humanidade é marcada por grandes personagens que deixaram um legado inegável. Entre tantos nomes que poderiam ser mencionados, 3 figuras se destacam como verdadeiros pilares da história: Jesus, Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Suas contribuições transcenderam o tempo e os limites geográficos, afetando milhões de vidas ao redor do mundo. Hoje, refletir sobre os feitos desses homens nos ajuda a enxergar valores universais como compaixão, justiça e paz. Eles não mudaram o mundo sozinhos, mas suas ações geraram movimentos tão fortes que continuam impactando gerações. Este vídeo é sobre eles, mas não se trata de uma comparação, pois seria injusto colocar suas conquistas em uma balança. Cada um foi importante à sua maneira, e nossa intenção aqui é simplesmente destacar as lições que suas vidas deixaram. Talvez você esteja enfrentando desafios na sua jornada, tentando encontrar seu propósito ou buscando maneiras de fazer a diferença. O que esses 3 homens fizeram pode servir como uma fonte de inspiração. Vamos começar por Jesus, uma figura que moldou a civilização ocidental e cujo impacto é imensurável. Ele foi o fundador de uma das maiores religiões do mundo, o cristianismo, que atualmente conta com bilhões de seguidores. No entanto, sua grandeza não se resume a isso. Jesus foi um mestre em compaixão e amor ao próximo. Ele pregava que todos deveriam amar uns aos outros como a si mesmos, um conceito que, por mais simples que pareça, carrega uma profundidade enorme. Em uma época marcada pela violência e opressão, ele ousou falar de perdão, de virar a outra face, de tratar os marginalizados com dignidade. Sua mensagem atravessou séculos, levando conforto, esperança e, para muitos, um sentido de propósito na vida. Se olharmos para os evangelhos, vemos histórias de pessoas que encontraram redenção e cura não apenas física, mas espiritual, através de suas palavras. E ainda que, durante sua vida, ele não tenha sido reconhecido por muitos como o Messias que seus seguidores acreditavam que ele fosse, seu legado cresceu após sua morte. Seus ensinamentos, como o Sermão da Montanha, são considerados por muitos filósofos e pensadores como um dos textos mais revolucionários sobre ética e moral já escritos. Jesus não apenas pregou o amor, ele viveu o amor, mesmo em seus momentos mais difíceis. Sua morte, na cruz, é um símbolo do sacrifício supremo, e sua ressurreição, para os cristãos, representa a vitória sobre a morte e o mal. A religião que ele fundou moldou sistemas de crenças, influenciou a arte, a política e o comportamento humano ao longo de 2 milênios. Sua mensagem de salvação e esperança continua a ser pregada em todo o mundo, inspirando milhões de pessoas a viverem uma vida de fé e serviço ao próximo. Agora, se deslocarmos o olhar para um outro tempo e lugar, chegamos à Índia e à figura de Mahatma Gandhi. Ele foi o líder que conseguiu libertar seu país do domínio britânico, um feito extraordinário. Mas o que torna Gandhi tão admirável não é apenas o resultado que ele alcançou, mas o método que ele escolheu para lutar. Em um mundo acostumado com a violência como uma ferramenta de poder, Gandhi seguiu o caminho da não-violência, um conceito que ele chamava de Satyagraha, ou a força da verdade. Ele acreditava que a resistência pacífica era a única maneira de lutar contra a opressão sem comprometer os valores morais. Sua trajetória foi cheia de dificuldades. Gandhi foi preso várias vezes, humilhado e até mesmo agredido, mas ele nunca abandonou seus princípios. Um de seus feitos mais notáveis foi a Marcha do Sal, uma caminhada de 400 quilômetros que ele liderou para protestar contra o monopólio britânico sobre o sal, um bem essencial para o povo indiano. Esse ato de desobediência civil inspirou milhares de pessoas a se unirem ao movimento pela independência. Mais do que libertar a Índia do controle colonial, Gandhi plantou a semente de uma revolução ética, mostrando que a luta pela justiça pode, e deve, ser feita com respeito à dignidade humana. Seu exemplo influenciou não apenas os movimentos de libertação de outros países, mas também líderes que vieram depois, como Martin Luther King, que veremos adiante. Gandhi era um homem de fé, um homem que acreditava profundamente no poder da verdade e da bondade. Sua filosofia de vida inspirou uma nação inteira a acreditar que, através da paz, poderiam alcançar a liberdade. Seguindo para o século XX, nos Estados Unidos, encontramos Martin Luther King Jr., um pastor batista e ativista que se tornou o rosto do movimento pelos direitos civis dos negros americanos. Assim como Gandhi, King acreditava na força da não-violência. Inspirado pelos ensinamentos de Jesus e pelos métodos de Gandhi, King liderou uma série de campanhas e marchas pacíficas para lutar contra a segregação racial e pela igualdade de direitos. Seu maior feito foi a Marcha sobre Washington, em 1963, onde ele fez seu famoso discurso "Eu tenho um sonho".
Naquele dia, diante de uma multidão de mais de 250 mil pessoas, ele falou sobre seu sonho de um mundo onde as pessoas seriam julgadas pelo conteúdo de seu caráter, e não pela cor de sua pele. Esse discurso ressoou tão profundamente na sociedade americana que se tornou um símbolo da luta pela igualdade. Mas a luta de King não foi fácil. Ele enfrentou ameaças de morte, prisões e uma sociedade profundamente dividida. Apesar disso, ele permaneceu firme em seus ideais, acreditando que o amor e a justiça prevaleceriam. King não apenas lutou pelos direitos dos negros, mas também pelos direitos dos pobres e contra a guerra. Sua visão era de uma sociedade justa e igualitária para todos. Seu legado é tão poderoso que, até hoje, ele é celebrado nos Estados Unidos como um feriado nacional, e suas palavras ainda ecoam nas lutas por direitos civis ao redor do mundo. E aqui estamos nós, diante de três gigantes da história, que em tempos e lugares distintos, com crenças e missões diferentes, deixaram uma marca inapagável no mundo. Jesus, Gandhi e King nos ensinam que a verdadeira grandeza não está na força bruta ou no poder imposto, mas no poder da compaixão, da justiça e do amor. O legado de Jesus, Gandhi e Martin Luther King vai muito além de suas épocas e de seus contextos históricos. Eles plantaram sementes que continuam a crescer, inspirando pessoas de todas as nações e religiões a buscar um mundo mais justo, mais pacífico e mais amoroso. A grandeza desses homens não reside apenas nos feitos históricos ou nos marcos que alcançaram, mas na forma como conseguiram tocar o coração das pessoas, desafiando-as a serem melhores, a lutarem por algo maior do que elas mesmas. Isso é algo que transcende tempo e espaço. E talvez seja exatamente isso que nos atrai tanto para suas histórias, a capacidade de cada um deles de nos mostrar que, com coragem, fé e um forte senso de propósito, nós também podemos fazer a diferença no mundo. O impacto de Jesus sobre a humanidade é algo difícil de mensurar, tanto em termos de escala quanto em profundidade. Suas palavras, preservadas nos evangelhos, continuam sendo lidas e refletidas por bilhões de pessoas ao redor do mundo. Mas Jesus não foi apenas um líder religioso. Para muitos, ele foi também um revolucionário, um visionário que desafiou as estruturas de poder da época, propondo uma nova forma de viver baseada no amor e na compaixão. Ele não apenas falou sobre amar o próximo, mas mostrou isso através de suas ações. Cuidou dos pobres, dos doentes, dos excluídos da sociedade, oferecendo-lhes algo que era muito mais valioso do que dinheiro ou poder, dignidade e esperança. Talvez o maior legado de Jesus seja a mensagem de que todos somos dignos de amor e perdão, independentemente de nossas falhas. Essa é uma mensagem poderosa, que continua a transformar vidas e a guiar aqueles que buscam viver de forma mais plena e significativa. O cristianismo se tornou uma força global, espalhando não apenas a fé, mas também uma série de valores e princípios que moldaram o pensamento ocidental e a cultura em geral. Instituições de caridade, hospitais, movimentos de justiça social e até mesmo estruturas de governança em muitos países foram influenciadas pelos ensinamentos de Cristo. É impossível pensar no mundo atual sem levar em conta a influência direta ou indireta que o cristianismo teve sobre ele. Já Gandhi, em sua luta pela independência da Índia, também deixou um legado de transformação que foi além das fronteiras do seu país. Sua filosofia de não-violência e resistência pacífica não apenas libertou a Índia do jugo colonial, mas também se tornou um modelo para movimentos de resistência em todo o mundo. Gandhi não via a luta política como algo separado dos valores morais. Para ele, o meio pelo qual se luta é tão importante quanto o objetivo final. Em um mundo acostumado à violência como resposta natural aos conflitos, Gandhi mostrou que a verdadeira força reside na capacidade de resistir à opressão sem recorrer à violência. Ele acreditava que, ao se manter fiel aos princípios da verdade e da não-violência, seria possível mudar a consciência dos opressores. E, de fato, foi isso que aconteceu. A independência da Índia foi um marco não apenas para o país, mas para toda a humanidade. Gandhi se tornou um símbolo da possibilidade de se alcançar mudanças profundas e duradouras sem o uso de armas, inspirando figuras como Martin Luther King e Nelson Mandela. Sua vida nos ensina que, por mais grandes que sejam os desafios, a dignidade e a paz podem ser armas poderosas contra a injustiça. E essa mensagem continua a ser tão relevante hoje quanto era há décadas. Martin Luther King, por sua vez, se tornou o símbolo da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, mas sua influência se estendeu para muito além das fronteiras do seu país. Ele compreendia que a luta contra a discriminação racial era parte de uma luta maior pela dignidade e igualdade de todos os seres humanos.
King trouxe à tona a necessidade de se desafiar o status quo, de não aceitar as injustiças como algo inevitável, e de acreditar que, com paciência, persistência e um compromisso inabalável com a justiça, o mundo poderia ser transformado. Seu famoso discurso "Eu tenho um sonho" não foi apenas um chamado à ação, mas uma visão poderosa de um futuro melhor, onde as divisões entre as raças seriam superadas, e todos poderiam viver em paz e harmonia. A força de suas palavras não estava apenas no que ele disse, mas em como ele disse. Ele falava com o coração, e sua paixão pela justiça e pela igualdade era palpável. Ele foi um farol de esperança em tempos de escuridão, e sua influência ainda é sentida hoje, em cada luta por igualdade e direitos humanos que ocorre ao redor do mundo. King nos mostrou que a verdadeira mudança começa dentro de cada um de nós, com a coragem de sonhar com um mundo melhor e a determinação de agir para torná-lo realidade. Ao olharmos para esses três homens e suas vidas, percebemos que, embora suas jornadas tenham sido diferentes, eles compartilham algo em comum, uma visão inabalável de um mundo melhor e uma fé profunda no potencial humano. Jesus, Gandhi e Martin Luther King nos lembram de que, em meio às adversidades, podemos escolher o caminho da paz, da verdade e da justiça. Eles não apenas falaram sobre esses valores, mas os viveram até o último dia de suas vidas. E talvez seja essa a maior lição que podemos aprender com eles: o verdadeiro poder está em viver de acordo com nossos princípios, mesmo quando isso parece difícil ou impopular. A importância de não comparar esses três gigantes da história reside no fato de que suas contribuições são incomparáveis. Cada um deles, à sua maneira, trouxe algo único para o mundo. O impacto de Jesus, de Gandhi e de Martin Luther King é imensurável em suas respectivas esferas, e tentar colocá-los lado a lado em uma balança seria uma desvalorização das lições que eles nos deixaram. O que devemos fazer, ao invés disso, é aprender com suas vidas e aplicar esses ensinamentos em nossa própria jornada. O mundo moderno ainda enfrenta muitos dos mesmos desafios que eles combateram em suas épocas: injustiça, violência, desigualdade. Mas o que esses homens nos mostram é que, apesar de tudo, existe um caminho de esperança. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de impactar aqueles ao nosso redor e de construir um legado duradouro. Neste momento, enquanto você assiste a esse vídeo, talvez se pergunte o que pode fazer para contribuir para um mundo melhor. Talvez você se veja diante de desafios que parecem insuperáveis ou de um sistema que parece injusto. Mas lembre-se de que, assim como Jesus, Gandhi e Martin Luther King, você também pode ser uma força de mudança. Pode não ser fácil, pode não ser rápido, mas o importante é começar. Essas grandes figuras da história nos mostram que, com persistência e fé, é possível transformar não apenas nossas próprias vidas, mas o mundo ao nosso redor. Se esse conteúdo te inspira de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar dessas lições. Vamos juntos continuar essa jornada de aprendizado, evolução e transformação. E se você chegou até aqui, é porque algo tocou seu coração. Aproveite esse momento de reflexão e pense em como você pode aplicar as lições desses grandes líderes na sua própria vida. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acredita que também pode se inspirar. Assim, você estará fazendo parte de uma comunidade que busca evoluir e crescer constantemente, exatamente como esses homens nos ensinaram.